de programas ao vivo na rádio, e estamos aí também nos organizando para comprar os aparelhos, para montar o estúdio, para a gente ter a Rádio Maranata Web. Você pode até pesquisar no site da igreja, ipmaranata.com, já tem a rádio. Quando você entra lá, a rádio está tocando música e pregações minhas, 24 horas, a Rádio Maranata Web. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Não sei se você já viu, já vi várias vezes na internet agora, está meio que na moda, você tem várias aulas assim gratuitas, aí você se inscreve, você faz a primeira aula gratuita, aí depois tem um curso, né? Aí o curso é pago, certo? Hoje eu vou dar aqui a primeira aula de um curso, só que o curso também é grátis, tá certo? Então eu vou fazer a aula aqui. Então essa é uma mensagem um pouco diferente, mas espero que desperte em você o interesse de aprofundar nesse assunto da espiritualidade cristã, ou os tipos de espiritualidade cristã que existem, tá bom? Então Marcos capítulo 1, eu vou ler alguns versos aí do capítulo 1, que esse texto vai nos servir como uma ilustração e um exemplo da mensagem que eu estou querendo compartilhar hoje com vocês. Marcos 1, verso 16, vamos ler alguns versículos. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém. Amém. Essa semana, no curso que nós estamos fazendo online com alguns irmãos, nós estudamos sobre os tipos de personalidade, um curso de autodescoberta, autoconhecimento. E eu não sabia, eu nem acreditava muito nesse negócio de teste para descobrir a sua personalidade. E nós fizemos o teste lá, e eu fiquei admirado com
a veracidade do teste, pelo menos para mim, para muitos que participaram, de uma teoria antiga, né, chamada Eneagrama, que é aplicada em muitas empresas, em muitos ambientes, que divide as personalidades das pessoas em 9 tipos, e através de alguns testes você descobre qual é o seu tipo. Então eu fiquei admirado de descobrir o tipo e que se encaixou comigo. Eu sempre era cético com isso. Será que vai dividir a humanidade em 9 tipos de personalidade? Então, é um assunto que despertou a minha curiosidade e que venceu o meu ceticismo. Vários tipos de personalidade. Há uma teoria hoje também, uma nova pesquisa, livros, que tem ensinado que há muitos tipos de inteligência, que antigamente o sistema educacional enfatizava apenas um tipo de inteligência, especialmente a inteligência lógica, matemática, e hoje vários autores, pesquisadores, cientistas têm provado que há vários tipos de inteligências. Uma das teorias mais aceitas diz que há 8 tipos de inteligência. Além da lógico-matemática, existe a inteligência musical, corporal, sinestésica, espacial, verbal, da oratória, da comunicação. Então, existem vários tipos de inteligência. Por que eu estou falando isso? Porque sobre espiritualidade. Você já parou para pensar quantos tipos de espiritualidade existem? Existe mais de um tipo de espiritualidade? A palavra espiritualidade ela é ampla, então eu tenho a espiritualidade não só cristã, tem a espiritualidade hindu, budista, muçulmana. A espiritualidade tem a ver com toda a dimensão extramaterial do ser humano, da sua transcendência. Tudo que transcende o material, o físico, que faz ele relacionar com o sentido, com o sagrado, com o divino, tudo isso faz parte da espiritualidade. Mas, trazendo para a espiritualidade cristã, dos cristãos, só existe uma forma de você se relacionar com Deus, de você expressar a sua comunhão com Deus, de você desenvolver a sua fé, o seu caráter, a sua intimidade com Deus. Você acha que só existe uma forma, um modelo? Então isso aqui é uma aula, certo? É uma aula que eu vou explicar essa ideia para vocês. Quantos tipos de espiritualidade existem? Por exemplo, existem algumas práticas espirituais que algumas pessoas gostam mais. Outras preferem outros tipos de exercícios espirituais. Você já percebeu isso ou não? Alguns são mais atraídos por algum estilo de culto, de liturgia, de igreja, do que outros. Outros preferem um tipo de igreja, um formato de culto de uma maneira. Outros preferem de outros. Esse texto de Marcos que eu li, ele mostra um dia na vida de Jesus. Um dia na vida de Jesus. E você vai observar que Jesus faz coisas aí que, se a gente fosse classificar pelas igrejas cristãs, você fala, isso aqui é típico dessa tradição de igreja, esse é típico dessa tradição. Então você vai vendo Jesus chamando os discípulos, homens diferentes, de personalidade diferente, temperamento diferente, chamando-os, e Jesus usa um termo do dia a dia, daquilo que eles fazem, do trabalho, do labor, da rotina deles. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Jesus pega algo do afazer, do labor diário e transcende o negócio. Agora vocês vão fazer isso, e usam a linguagem da realidade deles. Jesus pega algo palpável, visível, para transcender. Depois Jesus vai para a sinagoga, e lá ele começa a ensinar a doutrina. Ele ensina, todos ficam maravilhados. Só que dali a pouco do ensino aparece o endemoniado, e agora Jesus exorciza o endemoniado, manda o espírito embora, e depois Jesus vai lá para a casa de Pedro, e chega lá na casa de Pedro, no meio ali da casa, a sogra de Pedro, a casa da sogra de Pedro, né? Ela está doente, com febre, e Jesus cura a enfermidade dela.
Aí Jesus passa o dia ali, mais tarde vem todo que é endemoniado, doente. Jesus expulsa demônio, cura os doentes e prega a palavra, e ensina a palavra. E aí depois, Jesus vai dormir, de madrugada ele levanta e ele vai para um lugar deserto orar. Ele passa ali aquela alta madrugada, aquele tempo orando. Como Jesus orava? Ele falava? Ele escutava? Ele cantava? A Bíblia fala que Jesus cantava hinos em alguns momentos. Ele só ouvia Deus, ele falava com Deus. Como era a interação de Jesus com Deus? Ele está no deserto, está lá orando, e depois, quando os discípulos o acham, agora eu preciso ir para outro lugar. Jesus expulsando demônio e curando enfermos nos lembra igrejas pentecostais que enfatizam bastante isso, não? Curar, expulsar demônios, cruzadas de milagres. Jesus ensinando, pregando, ensinando a doutrina, nos lembra a igreja presbiteriana, os reformados que enfatizam o ensino, a proclamação. Jesus orando sozinho no deserto, um tempo solitário. Qual é a tradição cristã que faz isso? De orar, de passar tempo sozinho. Jesus pegando coisas do dia a dia, o trabalho, e sacralizando o trabalho, transcendentalizando o trabalho, ressignificando o trabalho, transformando o trabalho em um sacramento. Quando as coisas materiais comunicam verdades espirituais, se torna sacramental. Jesus faz isso. E em todo esse período, Jesus tem uma prática, uma conduta e um comportamento santo, puro, ético, justo, em tudo que ele faz. Por que eu estou falando isso? Quando eu saí do seminário, eu tinha estudado, é óbvio, um seminário teológico, e eu estava com a cabeça cheia de teologia, de conceitos, de ideias, e eu sentia que o meu coração estava seco, vazio. E eu descobri um autor, um escritor, que talvez tenha sido um dos escritores que mais influenciaram a minha vida, e talvez seja a maior autoridade no assunto da espiritualidade cristã, o homem que mais conhece, deve ter outros, mas o homem que mais conhece a espiritualidade cristã, um americano da tradição. Você já viu a farinha de aveia Quaker? Você sabe que Quaker é um grupo religioso, né? Os Quakers. Então é um grupo religioso, os Quakers, e esse escritor é dessa tradição dos Quakers, chamado Richard Foster. E eu descobri o Richard Foster, e naquela época, eu sentia que o seminário tinha me colocado dentro de um aquário. Sabe quando você pega um peixe, você tira ele do oceano e coloca dentro de um aquário? E você tinha barreiras, preconceitos, com vários outros tipos de tradições, de espiritualidades. Eu olhava para os outros e achava-os ignorantes, sem conhecimento, sem profundidade, sem conhecimento teológico. Mas o meu coração estava vazio. E eu descobri Richard Foster. E os livros do Foster me levaram de novo para o oceano. O Richard Foster me tirou daquele quadrado e falou assim: olha, o rio da espiritualidade cristã é vasto. Há 2000 anos o Espírito Santo veio morar na terra. Há 2000 anos o Espírito Santo está agindo em homens e mulheres de todos os segmentos e tradições. O Espírito Santo está levando esses homens e mulheres a conhecerem Jesus melhor, a andarem com Jesus, a refletirem em Jesus. E o Richard Foster, no estudo de 2000 anos da espiritualidade cristã, num período de retiro, ele conseguiu
eu creio que por uma iluminação divina, ele conseguiu expressar a espiritualidade dos cristãos em 2000 anos, expressa na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, em 6 grandes tradições, 6 tipos de espiritualidade cristã, 6 formas de seguir Jesus, de maneiras de pessoas se relacionarem com Deus e viverem seu relacionamento com Deus. E aí ele cita os santos do passado, do presente, da Bíblia, da história e a vida de Jesus. Porque a ideia é: ninguém conseguiu seguir Jesus plenamente, totalmente, em todas as dimensões da sua espiritualidade. Ninguém conseguiu expressar Jesus totalmente, porque nós somos imperfeitos, incompletos, e historicamente o Espírito Santo traz ênfases, maneiras da gente seguir Jesus e imitá-lo como discípulos de Jesus. É por isso que eu falei que isso é um curso, e para mim foi assim, um alargador da consciência, um derrubador de barreiras, uma quebra de paradigmas, uma destruição de preconceitos, uma abertura e ampliação da mente, um aprofundamento da fé. Porque me parece que nós, os evangélicos brasileiros, nós temos uma mente bloqueada, tapada, cheia de preconceitos, de barreiras. A mente nossa é assim. Por isso que eu falei no começo, normalmente em pregações de domingo eu não faço um estudo como esse, minhas pregações são devocionais, são inspiradoras, são voltadas mais para a motivação, mas hoje eu estou mexendo com o intelecto, com a cognição, porque eu quero despertar vocês para isso, porque me parece que tem pessoas que têm uma vida cristã muito pobre, porque o intelecto é muito pobre. As práticas espirituais são muito rasas, são muito superficiais, porque não conheceram, ficou apenas naquele aquário, só naquele grupo, só naquele segmento, só naquilo que foi moldado e formado a vida inteira. Então o Richard Foster, ele é de um movimento que ele chama de convergência. Efésios capítulo 1, versículo 10, o propósito cósmico e eterno de Deus é fazer convergir para debaixo de Cristo todas as coisas. Então o movimento de convergência pega todas as tradições cristãs e pega o que é melhor, o que é do Espírito Santo em cada uma delas e traz para debaixo de Cristo, sem excluir ninguém, todos aqueles que são de cristãos no movimento de convergência, convergir tudo para debaixo de Cristo. Esse é um movimento de convergência que há muitos aí por aí. Vocês ainda estão acordados? Então preste atenção que eu vou resumir para vocês aqui as 6 tradições, e isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque eu conheço muita gente que se sente culpada, porque ela não consegue praticar alguns exercícios espirituais que outras pessoas praticam. Tem gente que consegue ficar quieto na presença de Deus por 15 minutos, 20 minutos, só para ouvir a voz de Deus. Tem outros que conseguem ler a Bíblia e decorar os versículos facilmente. Tem outros que oram horas, outros jejuam dias. Outros gostam dos dons, dos milagres, das maravilhas. Outros gostam do ensino, do conteúdo, da doutrina. Então, esse rio, esses grandes rios da tradição da espiritualidade nos mostra isso. Primeiro, é a tradição contemplativa. Jesus era um contemplativo. Jesus passava noites orando, contemplando, em devoção, em intimidade com Deus. Você olha para os apóstolos, leia as cartas dos apóstolos, você vai ver que cada apóstolo tem uma ênfase. A ênfase de João, as cartas de João, olha as ênfases de João, como é diferente da ênfase de Tiago, de Pedro, de Paulo.
A ênfase de João é intimidade. A ênfase de João é intimidade, porque João colocou a cabeça no peito de Jesus. João é aquele apóstolo amado da intimidade com Deus, que ama a intimidade, ama a devoção, ama a comunhão, ama a vida contemplativa, de contemplar a Deus, de contemplar a sua glória, a sua majestade, ouvir sua voz, de ter uma vida devocional intensa, rica, profunda, de enfatizar isso sempre. É a palavra intimidade. Você vai ver que outros têm outra ênfase, mas João viveu isso daí que Jesus viveu todos, mas os apóstolos e a igreja no decorrer dos séculos, nem em uma igreja tem todas, mas ninguém consegue viver plenamente todas, mas somos chamados a conhecer, a expandir, a aprofundar, respeitar e aprender com os outros, Então, primeiro é contemplativo. Na história da igreja, no século IV, teve um grupo de homens que saíram, quando a igreja estava sendo corrompida, eles saíram e foram morar no deserto, passaram anos orando lá no deserto e voltavam para a igreja, cheio de poder para pregar a palavra, para evangelizar, para ajudar as pessoas, e ele criou a ordem dos pais do deserto, do monastério. Eu nunca fui, mas eu tenho uma vontade, um dia quando eu for, você não fica escandalizado, certo? Mas eu quero passar uma semana num mosteiro, orando, se possível fazer um voto de silêncio, ficar 7 dias sem falar nada. Você acha que isso é loucura, não? Você acha que aquele pessoal que salvou a igreja no século IV, V, que passavam o dia inteiro orando, trabalhando, meditando, cantando, e quando eles voltavam para a cidade, a igreja corrompida pelo Império Romano, pelo imperador, eles levavam a pureza e levavam o Evangelho. Esses homens escreveram livros maravilhosos que preservaram, esses homens pregaram o Evangelho nesse período. Na Idade Média, quem preservou o conhecimento bíblico foram os mosteiros, e a gente tem um preconceito enorme com os mosteiros, né? Tem um preconceito enorme, porque não conhece a história, não sabe o que o Espírito Santo fez, através desses homens que a gente chama de, por exemplo, São Bento, que criou a regra beneditina, que era uma regra de princípios bíblicos de obediência à palavra de Deus. Esses homens preservaram não só a Bíblia, mas a cultura, o conhecimento. O que você acha? Por exemplo, eu vou em muitos acampamentos evangélicos, mas eu participo também de encontros de pastores em casas de retiro católico. A casa de retiro, a maioria dos acampamentos evangélicos, você tem campo de futebol, você tem piscina, mas você não tem uma capela para orar. Você não tem um lugar lá para você ficar lá horas orando, meditando. Só na Coreia que eu vi isso. Lá na Coreia tinha lá os acampamentos, você tinha as capelas individuais, que as pessoas, os crentes lá, passavam dias orando lá naquele lugar, mas aqui no Brasil a gente não tem isso. Você vai em casas de retiros católicos, você tem capelas para orar, para meditar, para ficar sozinho com Deus, para contemplar a glória de Deus, para jejuar, para ficar em silêncio. Espiritualidade contemplativa. Rapidamente, espiritualidade de santidade. Quem é o apóstolo que tem a ênfase na santidade prática, nas ações, nas atitudes, nas palavras? Tiago. Leia a carta de Tiago e veja a diferença da carta de João. Tiago é o apóstolo da ação, ainda que ele seja um homem de oração, mas a ênfase dele é na palavra, é no jeito, é no comportamento, é na ética, é no procedimento, é na conduta, é na maneira como você vive a religião pura e imaculada para com Deus, é ajudar o pobre, a viúva, é segurar sua língua, é não falar bobagem. Historicamente você vai ver movimentos da igreja, o movimento Holiness, igreja Santidade, o movimento de Wesley, para resgatar a santidade na igreja,
tantos movimentos. Quem é crente antigo aí lembra dos livros da editora Betânia, dos anos 80 e 90, como vencer o pecado, tudo essa ênfase de você viver uma vida livre do pecado, ter um comportamento santo, esses pregadores, essa ênfase, e movimentos que surgiram na igreja, e eles trazem ênfases que estavam perdidas, e essas ênfases são colocadas, e depois, quando esse movimento está ficando fechado, Deus levanta outro movimento para resgatar outro aspecto. Você percebeu o equilíbrio? Você precisa de equilíbrio. O Espírito Santo traz equilíbrio para a igreja, porque nós estamos tendo a tendência de sermos desequilibrados. Pessoas que têm um dom, elas acham que todo mundo tem que ter aquele dom e ser daquele jeito. Quantos pastores que têm esse chamado escrevem livros e criticam: se você não passa 2 horas de joelhos, você não é crente de verdade. O cara falava isso. Se você não fica assim, você não jejua 3, 4 dias, você não é crente. ênfases. E na história da igreja, em 2000 anos que o Espírito Santo está aqui, você vai vendo o Espírito Santo trazendo novamente a ênfase do comportamento, da ética, da vida pura, santa, livre do pecado, do engano, da mentira. Tiago é esse apóstolo que foi chamado para enfatizar isso e para mostrar para nós: olha, existem pessoas que vivem mais enfaticamente essa tradição. Terceira tradição é a tradição compassiva ou de justiça social. Aí você pega os profetas do 8º século antes de Cristo, todos eles se encaixam. Amós, Miqueias, Isaías, você vai ver lá eles falando lá, Jeremias capítulo 7, Isaías capítulo 1, Amós o livro inteiro, Miqueias o livro inteiro. Vocês vão ver, eles param na porta do templo e falam assim: vocês vão para o culto cultuar? Mas vocês estão cultuando aí, vocês fazem mal para os seus empregados, você rouba dinheiro, você não ajuda o pobre, você explora o coitado lá. Você acha que Deus aceita esse culto de vocês? Isaías 58, Isaías capítulo 1, você acha que é isso que Deus quer? Que você venha aí, pratique a usura, juro exorbitante, tire a roupa do coitado do pobre, do seu empregado, você paga uma miséria para ele? Você acha que Deus aceita esse culto? Deus está a ponto de vomitar vocês. Deus não aceita esse tipo de coisa. Todos esses profetas, Miqueias, Amós, são pregadores da justiça social e da vida compassiva. E Jesus também alimentou os pobres, falou de repartir o pão, de ajudar o necessitado. Jesus viveu isso. A compaixão, a justiça. Eu preguei aqui domingo passado sobre essa justiça. O que é fazer justiça? É a ajuda prática e a luta contra a injustiça no mundo. Século XII, aula de história, século XII, a igreja mergulhada na imoralidade, na corrupção. Deus vai lá, pega lá um rapazinho, Francisco de Assis, nem era esse o nome dele, da cidade de Assis. Francisco de Assis é cheio do Espírito Santo, irmãos. Francisco de Assis restaurou e trouxe um avivamento para a igreja. Ele ouviu a voz de Deus: reforme a minha igreja. Era para reformar aquela igreja lá, mas era igreja moral, e criou uma ordem de pregadores do Evangelho. Quando a gente ouve falar, o Espírito Santo não foi embora, irmãos. O Espírito Santo sempre esteve na terra, o Espírito Santo sempre agiu, e ele levou para a igreja a mensagem contra a injustiça, a riqueza da igreja, a imoralidade da igreja, a ignorância da igreja, trazendo a igreja para uma vida simples, lutando pela justiça social. No século XX, o único feriado dedicado a um homem nos Estados Unidos, Martin Luther King, pastor batista, negro, doutor em teologia, jovem, brilhante, vivia numa das cidades de mais segregação racial que existia nos Estados Unidos. E uma membro da sua igreja, um dia no ônibus lá, se recusa a se levantar, porque a lei mandava que quando tivesse branco, os negros sentassem no fundo. E aquela senhora trabalhou o dia inteiro, estava cansada, chegou um branco e o motorista mandou ela sentar no fundo. Ela falou: não vou sair daqui. E o ônibus parou tudo. E o Martin Luther King é levado a defender a Rosa Parks, e começa um movimento de greve contra o transporte público, porque quem mais usava o transporte eram os negros. E o Martin Luther King se levanta nos Estados Unidos como um profeta
como um profeta contra o racismo, as leis injustas e a segregação, e não teve talvez um pregador mais ungido. E talvez seja um crime, um pecado, que os crentes brasileiros não saibam nada de um homem como Martin Luther King. Se você conhece Jeremias, Isaías, Amós, Miqueias, você deveria conhecer Martin Luther King Jr., um profeta que Deus levantou no século XX, e como bom profeta morreu assassinado. Um homem de Deus que um dia antes de morrer, está lá no YouTube a pregação dele, veja aquilo. Um dia antes de morrer, está lá o vídeo, ele se levanta e prega, e fala assim como Moisés: eu não vou ver a terra prometida, mas vocês como povo verão. E ele fala: eu não verei. E ele é cheio do Espírito Santo, entra num êxtase na pregação. No outro dia ele é assassinado, mas as leis foram mudadas, e os Estados Unidos teve até um presidente negro. Esse homem apanhou de policiais, foi para a cadeia. Lá na cadeia, os pastores brancos falaram: você está causando tumulto, você está indo contra a autoridade. E Martin Luther King escreveu um texto profético da cadeia, as cartas de Birmingham, que todo menino e menina deveria ler, para entender o que é autoridade política, a autoridade de Deus, que é justiça social. Tradição compassiva, de justiça social, de ajudar o pobre, a viúva, o necessitado, o órfão, de ajudar. A igreja sempre teve essa ênfase, essa espiritualidade. Quarto, é a tradição sacramental. Sacramento é quando Deus se comunica conosco através das coisas materiais. Sacramento é um sinal visível de algo invisível. Sacramento é quando você santifica o seu dia a dia, suas atitudes, seu trabalho, quando você transcende o seu dia a dia, trazendo a presença de Deus e enxergando Deus naquilo que você faz. Leia lá em Êxodo a história de Bezalel. Diz que o Espírito Santo encheu Bezalel para quê? Para costurar. Vai lá, Bezalel, Êxodo. Bezalel foi cheio do Espírito Santo para costurar, para fazer obras com a mão, ser artesão, para fazer obras lindas, maravilhosas do santuário de Deus. O Espírito Santo ungiu o rapaz, encheu o homem para ele costurar, para ele desenhar, para ele fazer coisas com a mão. O Espírito Santo faz isso para Deus comunicar. Maria, a mãe de Jesus, que gerou o Filho de Deus em si, diz que ela guardava tudo no coração, e tudo ela vivia, e ela sentia, e ela percebia Deus nas coisas criadas. Esses são homens que viveram a dimensão sacramental. Susano Wesley, que transformou a sua casa, a sua família num santuário. Trabalho, cozinhar, passar, lavar, limpar a casa, educar, tudo é culto. Tudo é sagrado, tudo é santificado, tudo é transcendentalizado. Essa é a tradição sacramental. Quantas pregações você já ouviu sobre a Santa Ceia como sacramento, que não sejam pregadas por mim? Aqui nessa igreja eu já preguei várias e várias mensagens, e alguns irmãos aqui dessa igreja já falaram para mim: pastor, eu sou idoso, criado na igreja, eu nunca vi um ensino, uma pregação sobre isso, sobre o que é um sacramento, porque o sacramento é para sacramentalizar a nossa refeição diária, é para transformar o seu pão, sua comida, sua bebida em santificado, em sacramentado, em você enxergar a presença de Deus nas coisas visíveis, materiais, é você ter um olhar poético, de artista espiritual para as suas coisas. Essa é a tradição sacramental, e Deus levantou poetas, profetas, escritores assim na história. O Evangelho, a mensagem de Jesus atingiu gente que comunicou o Evangelho, que falou de várias maneiras, através da vida real, da vida criada. Eu estava lendo essa semana sobre contos de fadas, escritores cristãos que comunicaram o Evangelho através de contos de fadas, e como contos de fadas transformam
crianças, curam crianças feridas, coisas da realidade, da vida, do concreto, e transcendentaliza. Você pega os grandes romanos, Dostoiévski, o maior escritor russo, é cristão, escreveu aqueles contos, aquelas novelas, comunicando verdades bíblicas, ali nos livros, os grandes livros. Essa tradição, você sabe que tem editoras evangélicas que elas publicam livros de autores católicos, mas elas não dizem que eles são católicos? Porque os crentes não leriam se soubessem? Isso não é um preconceito? Isso não é um bloqueio? Aí você lê e fala assim, esse cara é um crente, esse cara é um pastor. Está comunicando a verdade. Às vezes a gente acha no nosso aquário que a verdade é de posse nossa. Nós é que sabemos, que temos, que conhecemos. Ficamos dentro do aquário e o Espírito Santo está agindo no oceano do universo. Efésios 1:10, o Cristo cósmico. Paulo, um cara que viveu 2000 anos atrás, Paulo tem uma visão de Jesus, que Paulo diz assim, todos os átomos, todas as moléculas, todo mundo microscópico, todo mundo macroscópico, todas as galáxias, as bilhões de estrelas, tudo que existe, o mundo visível, invisível, nem existia telescópio, nem microscópio naquele tempo, e o Paulo tem uma visão de universo, e vê o Cristo cósmico. Aí você vê crente que vai para a universidade e lida com um professorzinho ateu que não sabe nada, que nunca leu nada, que não sabe nada de filosofia, de teologia, aí lê uma bobagem, o Espírito Santo é maior, é no oceano. Quinta tradição, a tradição evangelical, é a nossa tradição, essa é a tradição que nós somos criados, que tem em Pedro o pregador, o mestre, o profeta, a ênfase no ensino da palavra, da reforma, em decorar a palavra, escola dominical, pregar a Bíblia, compartilhar a Bíblia, proclamar a Bíblia. Nosso Papa é o Billy Graham, o grande pregador. Um pregador, o que o Billy Graham fez do ponto de vista de justiça social? Nada, ele é um pregador do Evangelho. Deus chamou ele para ser, ele está dentro dessa tradição. Ele apoiou Martin Luther King, mas ele está dentro dessa tradição, porque Deus chamou ele para isso, e essa é a tradição que nós somos criados, educados, ensinados. Se a gente fizer um culto e eu chegar um dia aqui e falar assim, não vai ter pregação, a gente só vai orar, a gente vai ficar em silêncio, igual os Quakers ficam, eles ficam meia hora em silêncio, e aí depois eles vão ver o que Deus falou com cada um. Imagina se eu fizer isso aqui, ele vai dizer, não teve culto, porque a gente foi criado nessa tradição. A gente foi criado dessa forma, tem que ter uma pregação verbal, um ensino verbal. Essa é a forma maravilhosa que eu fui ensinado, que eu fui criado, que nós aprendemos. Louvado seja Deus. Mas existem outras. O Espírito Santo comunica não só pela comunicação verbal, ele fala de outras maneiras também. Mas essa é a nossa tradição. Essa é a forma que a gente foi criado. E graças a Deus por ela, porque Jesus foi um pregador, Jesus foi um mestre, Jesus foi um proclamador, Jesus ensinou a doutrina, a palavra, o reino de Deus, Jesus pregou o reino de Deus. A gente sabe, mas existem outras. Por último, é a tradição carismática. Jesus expulsava demônios, Jesus curava enfermos, Jesus fazia milagres, Jesus manifestava os sinais, as maravilhas e os prodígios de Deus. Ao mesmo tempo que ele pregava e ensinava, ele também curava, ele também expulsava demônios. E isso historicamente, o Espírito Santo sempre agiu na igreja, ele não foi embora. Períodos e períodos Deus traz de novo milagres, maravilhas. Tem gente que diz que cessaram os dons, que os dons de milagre não acontecem mais. O que aconteceu no início do século XX com o movimento pentecostal? Isso é histeria emocional, e o tanto de milagres, curas, libertações, restauração, e tantas coisas que o Espírito Santo está fazendo e usando. Não, isso aí não acontece, isso aí é emocional, isso aí não acontece.
O Espírito Santo não faz mais isso. O Espírito Santo não dá mais dons igual ele dava. Por quê? E o Espírito Santo está agindo, curando, libertando, expulsando demônio. O Espírito Santo está sendo derramado e revelando, trazendo profecia, palavra de conhecimento. O Espírito Santo faz. Agora, se a pessoa não quiser, não acreditar, não vai experimentar. No século XX, antes de Martin Luther King, em 1900 e pouco, os Estados Unidos só tinha igrejas segregadas. Com o movimento pentecostal, negros e brancos, hispânicos, mulheres, todos adorando junto, porque o Espírito Santo veio ali na rua Azusa e iniciou o movimento pentecostal. Agora, porque tem profetada, tem mentiroso, tem falso profeta, tem enganador, tem gente que finge, que mente, você vai dizer, não, Deus não faz mais isso? Você vai amputar metade do ministério de Jesus, foi curar enfermos, libertar endemoniados, milagres, maravilhas, prodígios. Você vai transformar a religião numa coisa formal, racionalista, cética. Eu conheço professores de universidades não cristãos que eles creem mais em milagres que alguns pastores nossos. Você vai bloquear a ação do Espírito Santo quando o Espírito Santo quer fazer e ele opera e age. Isso é a tradição dos carismas, dos dons, que o apóstolo Paulo viveu bem isso. O apóstolo Paulo é a expressão dos carismas, dos dons, tem todos os dons, parece que o apóstolo Paulo tinha, pregava, ensinava, era mestre, era teólogo, era missionário, ele curava, ele libertava, ele expulsava demônios, paralítico andava, porque os carismas, os dons e a capacitação do Espírito Santo estava sobre ele. Essas são as 6 tradições de espiritualidade. Qual ênfase dessas se identifica com você? Segundo, qual dessas áreas você está bloqueado, está fechado? Desse grande rio da espiritualidade, você ainda não mergulhou nele. Qual dessas experiências espirituais você ainda não sabe nada? Qual dessas experiências você ainda está bloqueado? Eu quero chamar você, meu irmão, minha irmã, você que está aí na sua casa, a saber que o Espírito Santo e o reino de Deus é maior que a nossa denominação. Graças a Deus por nossa denominação, pela nossa tradição, pelos calvinistas, a igreja presbiteriana, graças a Deus por essa igreja, mas o Espírito Santo é maior, o reino de Deus é maior. Seja humilde, aprenda com os outros, derrube suas barreiras, seus preconceitos, aprenda, aprofunde, amplie a visão. Você já esteve num lugar assim, você se sente tão fechado, tão bloqueado, infeliz, como eu me senti quando eu saí do seminário. Eu era contra tudo, eu era contra todos, eu tinha uma mente fechada, tapada, bloqueada, bitolada, me fecharam, faltava o ar. E o Espírito Santo me trouxe de volta para o oceano da obra dele, do reino dele, da obra de Cristo, que é muito maior, muito melhor, muito mais profunda, e ampliar sua visão para viver uma espiritualidade mais rica, mais profunda, mais intensa, para saber que Deus é muito maior do que as caixas que a gente coloca. E para você chegar e falar assim: eu fui um cristão, que eu vivi aquilo que Deus planejou para mim, eu vivi as dimensões da espiritualidade, é Deus, Jesus viveu assim, os apóstolos viveram assim, eu quero experimentar isso, eu quero viver essa dimensão em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Feche os seus olhos. O Espírito Santo é o Espírito da sabedoria. O Espírito Santo nos deu uma mente para ser expandida. Ele nos deu uma consciência para ser ampliada. A ignorância é pecado.
A burrice é pecado, a estupidez, o preconceito é pecado. Depois que sua mente se amplia com conhecimento, ela não retorna mais para o mesmo tamanho que era antes. Tem 2000 anos que o Espírito Santo está operando na terra. Milhões e milhões de pessoas já foram tocadas pelo Espírito de Deus, para viver uma vida mais profunda, mais rica, mais ampla, para mergulhar em águas mais profundas, em experimentar coisas mais profundas de Deus, em sair do raso, da superfície, deixar de viver apenas ali na superfície, aprofundar, experimentar mais o que Deus tem para você, conhecer mais o poder de Deus e toda a integralidade e plenitude que Deus tem preparado para nós. Ore ao Senhor, fale: Senhor, eu quero mergulhar nessas águas profundas, eu quero beber dos rios de água viva, eu não quero ser uma pessoa superficial, eu não quero viver apenas no raso, eu quero a plenitude de Deus na minha vida. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar, eu sei que esse é um assunto novo, diferente para alguns, uma pregação diferente, mas eu sei que foi o Senhor que mandou eu trazer esse estudo aqui nessa noite, e eu sei que o Senhor quer ampliar a mente, aprofundar a consciência, despertar em nós o desejo de irmos mais fundo, de mergulharmos em águas mais profundas, de deixar de sermos superficiais, de viver no raso, de crescer no conhecimento e na graça, de experimentar toda a plenitude de Deus, de termos uma vida mais abundante, mais cheia de poder, de alegria, de unção, de dons, para vivermos nesse mundo o reino de Deus agora, já, a eternidade hoje aqui, no poder do Espírito Santo. Faz isso, Senhor, nessa noite, faz isso, tira-nos da apatia, da letargia, da preguiça, tira-nos, ó Deus, dos conhecimentos inúteis, tira-nos, ó Deus, do racionalismo que bloqueia o nosso crescimento espiritual, tira-nos do ceticismo, tira-nos da superficialidade, tira-nos, ó Deus, nós queremos profundidade, nós queremos raízes, nós queremos experimentar o que aqueles homens e mulheres santos de Deus do passado experimentaram, nós queremos tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplica, Senhor, em cada coração, como o Senhor quer, como o Senhor deseja, como o Senhor opera, aqui nesse templo, em cada casa, em cada lugar que ouvirá essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus possa